Que a paz de Jesus esteja em seu coração. Deus nos abençoe nesse dia especial que o Senhor fez para nós. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. Reflexão do Dia é um programa diário com o objetivo de estudo das palavras que compõem a liturgia diária. E hoje, na Reflexão do dia 9 de agosto de 2024, 18ª semana do Tempo Comum, sexta-feira, cor litúrgica verde. Nos traz também o santo do dia, Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, mártir. Nós estamos falando do século XX, Polônia. Isso acontece em plena guerra, Guerra Mundial, Segunda Guerra. Edith nasceu em Breslávia, na Baixa Silésia, Polônia, em 1891. A sua conversão aconteceu em 1921, quando ela leu a autobiografia da Santa Teresa d'Ávila durante uma noite. Ela que era judia, né? Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, ela era judia. Mas quando ela leu o livro de Santa Teresa d'Ávila, ela se converteu. Ela falou assim: quando eu fechei o livro, disse para mim mesmo, esta é a verdade. Declarou a ela mais tarde. Recebeu o batismo, o crisma em 1922, mesmo contra a vontade dos pais, pois nunca renegou suas raízes judaicas. Usou seus dons acadêmicos para servir a Deus. Tornou-se professora e irmã carmelita em Colônia em 1934, com o nome de Teresa Benedita da Cruz. Edith Stein morreu em 1942, em agosto, juntamente com a sua irmã Rosa, também que se converteu a Cristo, nas câmaras de gás de Auschwitz. Depois, seu corpo foi queimado. Foi canonizado em Roma em 1998 pelo então Papa João Paulo II. Santa Teresa Benedita da Cruz, rogai por nós. Que história, hein? Que história de uma pessoa comum como eu e você, e que abraça a natureza da cruz de Cristo e pela cruz de Cristo aceita o seu desafio de vida em meio às dificuldades, trazendo conforto, trazendo esperança em meio às perseguições e maldades deste mundo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver que o profeta Naum adverte Nínive, adverte todo o império que domina, né, de certa forma, Jerusalém, que quer dominar Israel, mas o profeta alerta para a sua queda, devido à sua depravação, devido às suas injúrias, devido à forma como que os habitantes de Nínive se comportam diante de Deus. Porque, de certa forma, é um povo bem aproximado, já ouvira falar de Deus, do Deus de Israel, tem alguma ligação com Deus de Israel. Eis sobre os montes os passos de um mensageiro que anuncia a paz. Ó Judá, celebra tuas festas, cumpre tuas promessas. Nunca mais Belial pisará teu solo. Ele foi aniquilado. O Senhor há de restaurar a grandeza de Jacó, assim como a grandeza de Israel, pois os ladrões as saquearam e devastaram suas videiras. Ai de ti, cidade sanguinária. Aí ora falando sobre Nínive. Porque primeiro ele fala para Judá, né? Volta a celebrar suas festas, volta o seu coração a Deus, né? Para que tudo aconteça na bênção na sua vida. Nós sabemos que a história nos traz a realidade de que mesmo Deus agindo em favor de Israel, mesmo Deus agindo em favor de Judá, o povo temoso que depois volta ao pecado, volta a trazer ídolos pagãos para a nação,
e assim daqui a pouco se perde, e nós sabemos que a própria Babilônia que destruiu Nínive acaba também destruindo Jerusalém. Mas da parte de Deus, no versículo 1 ao versículo 2 dessa profecia, traz pelo profeta a esperança de um povo que se convertesse ao Senhor, né? Que abraçasse a causa do Senhor. Mas no versículo 3 e diante ele fala para Nínive: ai de ti, cidade sanguinária, cheia de imposturas, cheia de expoliações e de incessante rapinagem, estalo de chicotes, fragor de rodas, cavalos relixando, ringir de cavalos impetuosos, cavalaria à carga, espadas brilhantes e lanças reluzentes, trucidados sem conta, mortos aos montes, cadáveres sem fim, tropeça-te sobre os corpos, farei cair sobre ti suas abominações, e te lançarei em rosto merecidos insultos. De ti farei um exemplo, assim todos os que em ti tiverem fugirão para longe, dizendo: Nínive está em ruína, quem terá compaixão dela? Onde achar quem a console? Palavra do Senhor, graças a Deus. Então estamos aí. De um lado, a promessa de Deus para aquele que segue seus mandamentos, aquele que vive no caminho do Senhor, não é que vai ter vida plena, não é assim não. Olha a história de Santa Teresa Benedita da Cruz. Ela, perseguida como judia pelos alemães, ela também fica prisioneira no campo de concentração, mas a sua alegria, a sua paz, e convertendo almas e levando almas ao Senhor, a ponto daquele sofrimento todo na sua vida significar exatamente nada, porque ela tinha Deus como a sua esperança, sua luz. É isso que Deus fala aqui. Quem tem Deus como seu caminho, como sua esperança, e não abre mão desse temor a Deus, deixo de pecar, renuncio à minha própria vida e os prazeres desse mundo, com o temor de Deus, para não pecar, para não perder a amizade de Deus. Não é que essa pessoa, esse homem e mulher convertido, não vai sofrer as consequências do pecado do mundo, a violência e tudo mais ao seu redor. Não. Só que esta pessoa, ela tem a esperança, ela tem a luz, ela tem a claridade de que na minha morte receberei a graça da ressurreição e vai viver dando testemunho, vai viver na alegria do Senhor. Cai 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, jamais serei abalado, porque o Senhor é comigo, está comigo. É assim que caminha um homem ou uma mulher convertida no Senhor. Mas ao contrário, aqui na figura de Nínive, a arrogância, toda aquela prepotência da cidade acaba sendo destruída, porque eles não têm nenhuma fé para se fixar. É o homem pelo homem, a divindade do homem é o que importa. Divindade do homem, é isso mesmo. Não precisa mais de Deus. O Deus é o próprio homem, o Deus é a própria mulher, assim que eles pensavam, né? Assim foi destruído Nínive, assim foi destruído pelos babilônicos, né? E depois, na sequência da história, nós sabemos que a própria Israel também se perde na sua fé no Senhor, e o Império Babilônico se expande e acaba também destruindo Jerusalém, né? Que fica deportada por 80 anos. Então é assim, queremos entregar a Deus o que somos, o que temos, renunciar aquilo que nos afasta de Deus, assumir a cruz, né, que nos é imposta, mas assumir a cruz de Jesus Cristo, a cruz que liberta, a cruz que nos santifica, e caminhar com Jesus para a nossa vida eterna. Amém. No responsório de hoje é o Deuteronômio 32, até o 35, né? Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Esse Deuteronômio 32 é interessante porque ele fala: sou eu que julgo, sou eu que posso falar se a pessoa vai para o céu, vai para o inferno. Não há outro juiz além de mim. Então, nós não podemos falar que alguém vai para o inferno.
Deus é o juiz, só ele julga, só ele fala. Agora, também no Deuteronômio 29, versículo 29, fala: tudo que eu revelei é para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus descendentes, para que vocês, cumprindo conforme revelado, consigam caminhar em direção à vida eterna. Agora, o que eu não revelei, isso vocês não busquem explorar, porque isso é ocultismo. Então está aqui esse responsório de hoje, no Deuteronômio 32, que revela para nós que a nossa justiça está na mão de Deus. Deus tenha misericórdia de cada um de nós, porque precisamos de Deus para não cair em tentação, assim como o povo de Nínive. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 16, de 24 a 28. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Isso é importante, porque quando nós somos batizados, quando o padre vai lá na criancinha e coloca o sal, o óleo, e todos nós, os pais, os padrinhos, às vezes junto com a comunidade, nós fazemos a oração de renúncia. Renunciamos a Satanás, as suas obras, renunciamos toda forma de pecado, renunciamos. É isso que o Senhor está falando. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Renuncia pela cruz de Cristo, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que me afasta do meu caminho do Senhor, tudo aquilo que pode desviar a minha alma, meu espírito, e ficar ao relento, à sombra daquilo que Deus deseja para mim. Olha que Deus desejou para Israel, olha que Deus desejou para Nínive, quando mandou também o profeta Jonas para anunciar a sua destruição. Nós acabamos não ouvindo ao Senhor, ao contrário de renunciar, né, assumir a cruz em Cristo, mas renunciar este mundo. Nínive se perdeu no pecado e foi destruída, Jerusalém se perdeu no pecado e foi destruída. E nós, sabendo do que acontece, devemos procurar caminhar com Jesus. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz, porque renunciar os prazeres desse mundo, o chamado desse mundo, em nome de Jesus, às vezes nos causa dor. Às vezes nos causa, porque você olha para o mundo, todo mundo buscando prazer, todo mundo buscando a ilusão desse mundo, você acaba sendo criticado, você acaba sendo uma pessoa diferente, separada, santo, que quer dizer santo, separado. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem achar que está perdendo tempo seguindo Jesus, vai perder sua vida toda. É isso que ele está falando. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Ou seja, quem perder a sua vida, ou seja, está todo mundo indo para um caminho largo, para um caminho de perdição. Aparentemente eu estou perdendo vida porque todos estão satisfeitos. Mas só ele não vem, só ela não vem, só ela, né, que está no caminho contrário de toda a multidão. Mas eles não sabem que no futuro aquele caminho largo leva à perdição e aos infernos. É um caminho estreito, é um caminho da contramão do que o mundo está fazendo. De fato, o que adianta o homem, diz o Senhor, ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Olha que multidão está entrando nessa ilusão desse mundo. O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Olha, de acordo com a sua conduta. É a nossa conduta que vai nos indicar a salvação ou a nossa perdição. Em verdade vos digo, algum daqueles que estão aqui não morrerão antes de ver um homem vindo com o seu reino, o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mas, Dilton, Jesus já morreu, já ressuscitou, né? Mas esse versículo 28 ficou perdido, então, em verdade vos digo, algum daqueles que estão aqui não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo com seu reino.
E o reino de Deus? O reino de Deus já está no nosso meio. Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou em forma gloriosa. Então, esse tempo cronológico que você conhece, de 21 séculos depois de que Jesus ressuscitou, isso não importa mais na dimensão de Deus. O reino de Deus já está no nosso meio. Jesus ressuscitou. Ele há de voltar em glória. Ah, mas está demorando muito tempo, né? Nós já estamos nos anos 2024, depois que Jesus morreu, e até agora ele não ressuscitou, e até agora ele não voltou. Mas o que são 2024 anos para quem não importa mais o tempo cronológico? O corpo de Jesus agora é glorioso, o Senhor vem em glória. O que são 5.000 anos para Jesus? Nada, para Deus nada. Então, quando ele fala aqui, ver vindo o reino de Deus na ressurreição, isso já aconteceu. O que está faltando agora é um complemento. Se o Senhor não voltou até agora, é por misericórdia, por mim e por você, né? Mas nós temos que ter o nosso coração aberto à volta do Senhor Jesus. Ele há de voltar em juízo, em glória, e nós temos que ter o nosso coração firmes para não sermos destruídos, igual foi destruído Nínive, a própria Jerusalém, né, que deveria ser santa, que deveria ser a casa do Senhor. Mas tudo isso será restaurado, e nós queremos, esperando o Senhor Jesus, ter a nossa vida restaurada, ter a nossa vida santificada pela presença de nosso Deus, assim como fez Santa Teresa Benedita da Cruz. Amém. Eu me chamo Dilton Góes e quero te fazer um convite. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações acolham a palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.